Acho que começou a gravar, não? Começou. Começou. Vamos ler a página, eu faço a prece, tá? Ok, vamos lá. Do livro Momento de Saúde, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco. Vamos ver o que nós vamos ter para hoje. É a lição 15, Vida Renovada. A dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos, com objetivos estabelecidos. Não há como evitá-la, nem sequer procrastiná-la no seu cadenciado fatalismo, no rumo da perfeição. A vida renova-se sem cessar, e esse fenômeno faz parte do seu processamento. O que não se renova morre, transforma-se, perturba o mecanismo existencial. Especialmente a vida humana é um dom supremo que deve ser preservado e utilizado com eficiência, dilatando-a ao máximo a fim de se recolherem os benefícios que faculta. Emanação divina, a vida é a presença do psiquismo superior manifestando-se em toda parte. Aspirar a inundar-se dessa energia vital é ato de inteligência aplicado à preservação de conquistas e à ampliação delas. Nesse incessante fluxo de energia eclodem as possibilidades inatas do ser e ele apercebe-se da glória e da alegria de viver. Graças a Deus. Obrigado por mais essa oportunidade. E mais uma vez estamos aqui reunidos em seu santo nome. Pedimos, Senhor, para começar, pedir que esse momento possamos continuar por bastante tempo, para que possamos aprender sobre a verdadeira vida. Obrigado por tudo, agradecemos também aos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco, uns nos ajudando a compreender as mensagens, outros junto conosco, que possamos todos mais um estágio de conhecimentos nessa noite. Pedimos por todos os grupos, Senhor, os aqui presentes, os que chegarão, os que não poderão vir. Que cada um possa receber nesse momento todas essas vibrações de paz, de amor, serenidade que emanam de Ti. Pedimos também, Senhor, não só pelo nosso grupo, pedimos pelos nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes, por aqueles que durante o dia se relacionam conosco, que às vezes nós nem reparamos, o porteiro do prédio, o motorista do ônibus, o carteiro, mas que, entre outros, contribuem muito para essa nossa vida, esse nosso momento, esse atual ciclo em que estamos. Mas também, Senhor, não só por eles queremos pedir também por aqueles que se encontram nesse momento doentes. São as doenças físicas, são as doenças materiais, são as doenças emocionais, as doenças mentais. Que a sua paz, Senhor, as suas vibrações de cura possam alcançar cada um desses que tanto precisam de Ti e possam eles se sentirem melhores neste momento. E pedimos principalmente, Senhor, abrindo bastante
não só para nós, não somente para eles, mas para toda a humanidade. Pois todos nós, ainda crianças espirituais, necessitamos muito de sua boa vontade, de sua compreensão e do seu amor. Obrigado por tudo, mestre, e que possa estar o Senhor neste momento junto a nós, junto aos amigos espirituais presentes e a todos aqui. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar o livro dos Espíritos, 570. Ó, Frânia, tira a sua imagem que você está picotando. Fala aí para ver se melhorou. O livro dos Espíritos. Melhorou? Melhorou um pouco. Nossa, ela não é a internet, né? Eu passar lá do telefone, que eu também não sei se está boa. Esse que é o problema. Como diz, né? Nós aqui pagamos serviço de Europa e temos serviço, né, de quarto. Isso aí. Tinha um usuário, estava como usuário convidado, deu para ver quem era, Elis, ou não? Acho que Saiu. era a Dona Lourdes. A Dona Lourdes, só que a CMD é a Dona Lourdes também. Mas eu acho que ela tinha entrado como usuário convidado também. Boa noite, Bueno. Ah, eu não sei. O usuário convidado eu não tem como saber. Boa noite, gente. Boa noite. Não, um deles você vai ter que desligar o microfone, ou o MD ou o computador. Um deles vai ter que desligar o microfone. A senhora ficou sem voz. Eu acho melhor você desligar o MD. E ligar isso aí. Desligar o som, tá? Não é o aparelho, não, o som. Tirar o som do MD. Então, Boa noite, Consuelo, minha querida. Boa noite, meus lindos. Boa noite. Boa noite. E hoje o negócio tá bom. Menina Elisa. Meus lindos. Querido, hoje o negócio hoje tá bom. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Se sentindo com 18 de novo, viu, Elisa? Não, aí também já é demais, cara. Com 18 já é demais. Pois é, interessante, né? Interessante. Muito interessante. Tá Então, querendo dar um salto muito grande. Para trás ainda, por cima. É isso aí. Então vamos lá, gente. Pergunta 570 do Livro dos Espíritos, tá? Que nós começamos a comentar um pouco na semana passada, né? Ficou uma página do Miramês que eu tinha colocado, repeti ela de novo aí no Zap, né? O Zap do grupo, para a gente ler ela. Vamos comentar um pouquinho a pergunta, ler a pergunta, comentar um pouquinho e vamos ler a página, tá ok? Então, o estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Nós estamos na pergunta 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Comentamos essa pergunta semana passada, porque nós citamos a pergunta 459, famosa, 459, né? Inclui os espíritos dos nossos pensamentos, né? Atos, etc., atos de pensamento, e a resposta, né? Os espíritos são muito mais do que supõe. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a resposta bem clara está aí, bem clara mesmo. E esse vos dirige pode ser para o bem e para o mal. Né? Nós somos sempre, porque a gente vê, por exemplo, a gente quando pensa em vos dirige, a gente pensa logo no mal, né? Sim, que querem nos influenciar, né? Para isso, para aquilo, para mais atitudes, né? Maus pensamentos, etc. Mas tem um livro aí, Loucura e Obsessão, por exemplo,
que se passa no centro do Rio de Janeiro. O doutor Bezerra e sua equipe montam uma tenda no Campo de Santana, em frente ali ao Hospital Souza Guiar, Centro do Brasil. E naquela época em que se passou a história desse livro, era uma época que lá, hoje ainda o centro da cidade ainda é um pouco pesado, mas naquela época era muito mais pesado, porque ali ao lado do Campo de Santana, da Central do Brasil, nós tínhamos o presídio da Frei Caneca, tínhamos o Sambódromo, que continua onde está, mas tínhamos também a zona do Meretriz. Quer dizer, nós tínhamos 3 coisas que muito pesavam ali. Os espíritos tinham um trabalho enorme nessa época para socorrer a todos que precisassem e que merecessem também, né? E tem um caso no livro que havia uma menina que ela não participava do carnaval, mas ela morava ali no Centro Rio e ia quase todos os dias ajudar uma senhorinha que não conseguia fazer muita coisa sozinha. Ela sai de casa, vai lá, arruma a casa da senhoria, faz comida para ela, dá-lhe remédio, tal, né? Faz tudo que era possível. E quando chega no finalzinho da tarde, ela volta para casa. E no meio do caminho, passando num daqueles becos que tem no centro do Rio, quer dizer, 3 malfeitores, olhou aí, olha lá, né? Prato feito, vamos pegar essa menininha aí, né? Servir dela, né? E levar ela para um beco. E ela tem que saber o que fazer sozinha, anoitecendo, 3 homens. Mas aí é que acontece, esse bus dirige para o bem. Perto tinha a famosa, quem não se lembra, né? Naquela época era um Fusquinha, que era da PM, a Joaninha, né? Tinha uma Fusquinha da PM com 2 PM, e de repente um olha para o outro, rapaz, não sei por que eu estou a fim de dar uma olhada naquele beco ali. Tem alguma coisa naquele beco ali que não está me cheirando bem. E foram os 2 com o carro para o beco. Quer dizer, quem os inspirou a ir ao beco? Os bons espíritos. E eles, como instrumentos cegos, digamos assim, né? Instrumentos cegos, foram lá e cumpriram com a missão deles. Prenderam os 3 malfeitores, levaram para a delegacia e vem o desenrolar do livro. E aí até se pergunta, né? Poxa, mas se a menina era do bem, fazendo o bem, por que ela passou por isso? E o doutor Bezerra até responde, olha só, ela, por isso tudo que ela fez, ela tem um crédito enorme, ela tem muito débito para trás. Por isso que nós seguramos só no susto, né? Ela só levou o susto da situação que ela ia ser, né, constrangida, tá? E não deixar que acontecesse o pior. Mas ela precisava, pelo menos, do susto para resgatar algumas falhas lá para trás. Mas o mais bonito foi na delegacia. Ela chegou para o delegado, você quer fazer a queixa e tal, para promover o processo? Ela, não. Eu, por mim, está tudo bem, não aconteceu nada, eu quero ir para casa. Somente isso. E perdoou os caras. E isso deu-lhe mais crédito ainda, por incrível que pareça, tá? Deu-lhe um crédito enorme. O coração, né? Perdoou, coisa que nós não conseguimos fazer. Lógico que o delegado não os liberou, falou para os guardas, não, mas deixa eles aí, na quarta-feira de cinza a gente libera eles para eles aprenderem a se comportar. Tá? Então, a gente vê que essa questão do direcionamento, da direção, é para o bem e para o mal. Né? O que importa somos nós, para onde nós queremos ser direcionados. Aí já parte de nós. Nós queremos ir para que lado? Há uma dualidade. Nós vivemos na dualidade. Né? Claro, escuro, bem, mal. Né? E é por aí que nós vivemos. Nossa vida é de dualidade. E nós temos que saber fazer as escolhas, que começam no pensamento. Ali começa tudo. O pensamento, né? O desejo, o pensamento, vem a vontade, vem o ato. Depois esses atos pode se tornar prática, né? Pode se tornar um hábito, e vem aí o quê? A formação do nosso caráter. Bom caráter, mau caráter, que a gente escuta muito falar na rua, né? Então, os espíritos, né? Nós percebemos que que cumpre nós fazemos, nem sempre, até para o bem, geralmente nós somos dirigidos. Por quê? Nós ainda não estamos nessa situação, nessa condição evolutiva, de saber também, não, o caminho certo é esse aqui, é por aqui que eu vou.
Nós precisamos muito ainda da ajuda dos nossos benfeitores também. Nós temos mais facilidade com os malfeitores que com os benfeitores, infelizmente. Tá? Sobre aquela questão que quando a gente fala da nossa imaturidade espiritual. Eita, isso aí é problemático. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, vamos para a resposta. Vamos lá. O Beto fecha meu livro toda hora. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Também para a dualidade, bem e mal. Porque tem gente que se sente, olha só que negócio incrível, se sente bem fazendo mal. E sabe que está fazendo mal, está prejudicando alguém. Tá? E esses aí, sim, já é o outro lado, já se tornam instrumentos, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, porque do lado ruim, do lado mal. Tá? Devemos falar do lado doente. O mal não existe, só existe o bem. O mal, né? A Joana fala, a Joana de Anjos fala, o amor é o ódio, aliás, é o amor que enlouqueceu. Então, o mal também, tá? Nós podemos até, né, falar que é o bem que enlouqueceu, né? Porque não existe o mal. Existe ali doentes, pessoas doentes, espíritos doentes, que rebeldes, teimosos, etc., não querem, de qualquer forma, seguir as leis de Deus. Assim que eles fazem um bem, já sabem o que estão fazendo. Acho que já estão o Chico Xavier, né? A gente vê aí o Divaldo, o Raul Teixeira, tantos outros que tem aí, né? A gente vê que para eles também já está fácil fazer o bem. Ninguém comenta nada? Então vamos ver a paginazinha que nós colocamos aí no TapTap, do estudo. Tá, Thiago. Pode, quando puder, você fala. O livro é esse, Filosofia Espírita, tá? O livro número 12, do Miramês. Tá? São 20 livros, cada livro, o Miramês nos explica mais ou menos 50, 51, 52 questões, para dar o total de 1.019 questões, que é o livro dos Espíritos. Está picotando, Elisa, que eu botei imagem ou tá bom? Não, agora tá bom. Qualquer coisa eu te falo. A Fran, deixa eu só te perguntar uma coisa. É uma coleção do Miramês, 20 livros são esses que vocês usam? Eu não Sim. conhecia, esses aí eu não conhecia. Tá. Você pode salvar todos, tá? Pode salvar Tem todos. na internet? Tem na internet, eu estou olhando no iPad. Tá. Depois, quando o meu Tá? presente Dia das Mães chegar, que eu ganhei um iPad, eu vou baixar para Ih, meu Deus! Ganhei Dia das Mães. Que bom, hein? Tem também o livro dos médios, são 8 livros, também do Miramês, tá? Dessa mesma. Também dele. Tá. Livro dos médios. Agora eu não sei qual é o nome que tá lá no livro dos Também médios. não sei. Depois, olha, eu tenho. Mas aí a Carol procura para mim, que ela é. Não, Ela é o universitário aí para mim. é universitária, né? Até que a minha filha falou para mim, eu não sou mais universitária. Falei, mas para certas coisas você ainda é. Esse é o nosso grande problema, né? Pergunte aos universitários, não querem mais ser universitários. Não, eles não querem. Mas aí vai chegar uma época que eles vão querer a nossa assistência. Deixa quieto. Pois é. Bom, então, é do livro Filosofia Espírita, volume 12, comentários sobre a questão 570, do livro dos Espíritos. Trabalho dos Espíritos. Dona Lourdes, está no Zap, tá? Do grupo, tá? Essa página eu coloquei no Zap hoje à tarde, tá? Vamos lá, Elisa. Os trabalhos dos Espíritos são diversos.
Tornamos a dizer, mas nem todos os espíritos são conscientes do que realizam. Os mais ignorantes são instrumentos cegos, são dirigidos pelos mais despertos, almas mais experimentadas. Olha É mais só. ou Só um instantinho. São dirigidos pelos mais despertos. Isso é um assunto meio, né? Quem são os mais despertos? Infelizmente, no nosso planeta, nem todos esses, entre aspas, mais despertos, estão despertos para a vida espiritual. Estão intelectualmente mais despertos, tá? Aí a gente vê, né, a massa, digamos assim, esses menos conscientes, é ser conduzido pelos mais despertos. Hoje nós podemos destacar a nossa mídia. Infelizmente, hoje a internet também, né? Há muito coisa na internet boa, como há muito coisa ruim, muito fake, etc. Então, os mais despertos vão tentando, de alguma forma, conduzir. Mas isso é um processo que nós precisamos passar. Isso é um processo de aprendizado que todos nós temos que passar. No sermão profético, Jesus é bem claro quando fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. É bem claro isso. Então, nós temos, principalmente quem já está mais desperto espiritualmente, né, prestar muita atenção nisso. A nossa mente tem que estar aberta, mas não significa que nós devemos ser dirigidos por qualquer um, né? Kardec era conhecido como o bom senso encarnado. Foi assim que Camille Flammarion o chamou no seu discurso né, do seu enterro, no seu enterro. O bom senso encarnado. Então nós devemos usar disso também, o bom senso, a lógica. Sempre que vem alguma ideia, vem alguém, né? Agora, o interessante é que a boa ideia ela não agride. A boa ideia ela não agride ninguém. Ela passa tranquilamente. Olha, não devemos, por exemplo, roubar. Um exemplo, né? A má ideia não, é repetitiva, tá? Ela quer, assim, digamos, que você faça. Ela tenta, a palavra certa é essa, se impor de qualquer maneira. Então, esse é um grande problema hoje da nossa humanidade, que nós estamos. Porque é aquela história que a gente, quando escuta o que quer ouvir, a gente realmente abre a guarda. Isso aí é um grande mal nosso. E nem sempre o que nós queremos ouvir é o certo, é o correto. Então, essa questão aqui, dos mais despertos, sim, sim, como o planeta moralmente ainda está muito, um nível muito ainda, né, são eles que nos dirigem, encarnados e desencarnados. Alguém quer comentar? Ninguém. Eu estou falando demais. Fala, dona Luz. Está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo? Tá. Sim. Então, esses cegos aí que está falando, que são dirigidos pelos outros, eles, então, fazem o que mandaram, mas eles não têm nem consciência do que está fazendo, é isso? Sim, sim, sim. E acham, por não estarem despertos, não pensarem muito, infelizmente, acham que estão corretos. E nós também, não estou falando dos outros, não, nós também estamos nesse meio aí, tá? Muita coisa que a gente acha que está certo, não está, mas nos agrada, tá? Como diz os Espíritos, né? Nos comprai, né? Dá prazer para a gente. E a gente vai também no mesmo barco, né? É a famosa aquela música que fala, né? Como é que é? Vida de gado, povo feliz. Nós também entramos nisso aí. Não vamos falar que não entramos, nós entramos. Mas temos que usar o quê? O bom senso, o evangelho,
Será que isso que eu estou pensando, que eu estou fazendo, que eu estou seguindo, está legal? É isso mesmo? Jesus nos aconselha isso? Então, é o Chico que falava, qualquer dúvida, pergunte a Jesus. Para perguntar a Jesus, a gente não precisa ir lá nas altas esferas resplandecentes, conforme, né, o livro nosso lá fala, nas altas esferas resplandecentes. Não precisa ir lá não, basta pegar o Evangelho. Jesus quer que o Senhor me fala sobre isso aqui. Nós vamos encontrar no Evangelho, tá, a resposta. Nós vamos encontrar. Como o amor, né, a doutrina de Jesus é toda do amor, fica fácil, né? Está fugindo um pouquinho né, da caridade, do amor, da fraternidade, da solidariedade, etc. Vamos lá? Alguém quer falar mais? Vai, Eli. Vamos. O negócio aumentou aqui, explodiu aqui. Peraí. É mais ou menos como os homens na terra. Uns trabalham por verem os outros trabalhar e por necessidade de se alimentar e se vestir. Outros já alcançam o valor do trabalho em dimensão diferente. Estes conhecem que o labor, com alegria, a consciente, tá certo isso? E É, consciente sim. leva à libertação espiritual por ser útil à sociedade. Os espíritos aqui denominamos errantes, cuja evolução não alcançou ainda o verdadeiro despertar espiritual, têm obrigações diversas e a sua escala é grande. Cada vez que sobem um degrau, sentem na consciência mais lucidez e entendem melhor as leis de Deus. Bom, o Miramês aqui fez a distinção dos cegos, nossa, tudo é dualidade, né? E dos que já enxergam, né? Porque, né, eu me coloco, né? Eu gosto de trabalhar, mas sei lá, tem dia que eu não estou afim, não. Mas o trabalhar, que a gente fala, trabalhar no bem. A gente, quando nós, os que vão falar aí na próxima pergunta, né, na 571, a próxima pergunta, sobre isso. Quando nós realizamos a nossa tarefa com alegria, com amor, nós estamos trabalhando no bem. A necessidade é dizer, olha, poxa, eu não vou parar meu trabalho às vezes para ter que ajudar alguém que está lá no outro lado, da outra esquina. Não, não é nada disso. Não, quando nós trabalhamos no bem, é sinal que nós já estamos despertos para o trabalho. Ou seja, nós já estamos despertos para quê? Para a vida que não cessa, não para. O Pai não para de trabalhar, e eu também, palavras de Jesus. Então, quando nós já estamos, conforme ele fala aqui, eles conhecem o labor com alegria e consciente leva à libertação espiritual por ser útil à sociedade. Esse é o verdadeiro espírito desperto. Agora, isso aí também está em vários graus, tá? O melhor que eu tente ser, poxa, olha essa pretensão, né? Jamais me comparar com o Chico Xavier, entendeu? Porque já está no nível lá em cima. Mas se eu conseguir fazer a minha partezinha, botar meu tijolinho lá em cima lá do muro, da parede, com alegria, com satisfação, com amor, eu já estou fazendo a minha parte. É um pouco. Tá? Olha só como eu estou contribuindo para a sociedade. Mesmo sem fazer muita coisa, quem está me observando vai, puxa vida, o cara trabalha mesmo com dedicação, tem comprometimento com o que faz. Isso é hoje, olha, para mim que trabalha com mão de obra pesada, tá complicado, tá? Ninguém quer trabalhar duro, quer trabalhar na facilidade. E nem sempre a facilidade se aparece para nós, né? A gente vê o Estevão, o maior exemplo de trabalho é o Estevão, de elevação espiritual. O Estevão era um cara de uma situação boa, o pai perdeu tudo, foi levado lá para as galés, né? E naquela, quem entrava naquelas galés durava no máximo um ano. Mas lá ele foi, né? Não se abateu. Se Deus me colocou aqui, é porque eu devo estar aqui nesse momento. Era o que ele pensava. E ajudava os outros, era solidário com os outros, né?
criou para ele lá, ele, né, para ser usado com respeito, até com comandos. Né? Então a gente vê onde nós estamos, o trabalho que nós fazemos, né, nós temos que realmente nos dedicar, né, nos comprometer, amor e dedicação. Não é que isso significa elevação espiritual, mas já é um primeiro passo. É o tijolinho lá sendo colocado. Poxa, aquele cara lá tá fazendo um trabalho bonito, né? Eu, até fugindo, tá fugindo do assunto. Eu vi o senhor colocando lá uns tijolos lá no muro lá de um vizinho lá perto, e os caras falaram assim mesmo, pô, esse homem aí, isso, aquilo, nós não falaram muito bem dele. Mas uma coisa nós temos que reconhecer. Olha que parede que ele fez, mas certinha mesmo. Quer dizer, reconhecer o trabalho dele, que ele realmente faz com amor, isso eu tenho certeza. Agora, os outros problemas, as imperfeições, nós também temos, não devemos criticar, né? Mas é normal aí na rua. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém, Elisa? Então vamos lá. Deves, por obrigação de espírita, ter mais tolerância para com aqueles que desconhecem a verdade que já conheces. Perdoar sempre suas faltas e ensiná-los a amar. Quem se encontra na frente tem o dever de guiar quem está atrás. O espírito errante tem de passar por muitos problemas, por provas inúmeras, por dificuldades sem conta. Tudo isso se processa com lições no sentido de despertar seus valores no centro da alma. Olha só, quem desconhece a verdade, né? Que já conhece que tem que perdoar suas faltas, ensiná-los a amar, etc. Não está aparecendo aquela pergunta 886, famosa, que todos vocês já sabem, de cor salteado. Qual é a pergunta 886, Elisa? Tem olhar? É sobre caridade. Tá pensando que eu sou você? Sobre caridade, Elisa. Hein? Consuelo, já sabe, Dona Luz. É, a pergunta Eu não. 886. Ele acha que a gente é igual a ele. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme, né? Agora eu esqueci a palavra, ela conhecia Jesus, né? Conforme a entendia Jesus, a entendia Jesus. Aí eles falam, benevolência para todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. É isso aqui que o Miramês está falando, né? Agora tem um negócio aqui que ele fala que eu fico olhando aqui, né? Que ele desconhece a verdade. Essa palavra verdade é que enrola a gente. Alguém pode falar onde... Bom, vamos lá, Jesus nos fala, conheceis a verdade e ela vos libertará. O que é a verdade, né? Eu já ouvi isso no centro espírita, então uma pessoa perguntar a uma pessoa lá que estava dando uma... Do Marco Aurélio. Então, Marco, o que é a verdade? E o Marco Aurélio respondeu de uma forma tão simples que realmente ele não errou, tenho certeza disso. Pode ter até incompleta a resposta. O que é a verdade que nós tanto procuramos? Não é o conhecimento das leis de Deus? É luz, é verdade. Conhecimento das leis de Deus. Conheceis a verdade, conheceis as leis de Deus e ela vos libertará. Né? Nós, como espíritos, já estamos começando a conhecer. Nós estamos aqui estudando as leis de Deus, livro dos espíritos. Filosofia espírita, leis de Deus. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos embora, gente. Vamos embora, Elisa. Vamos lá. Ide, eis que eu vos ensino como cordeiros envio como cordeiros para o meio de lobos. Lucas, capítulo 10, versículo 3. E hoje está difícil. Os discípulos do Mestre. Não, venha falar que o Miramês vai dar uma explicação muito bacana disso aqui agora, tá? Dessa questão. Ide como cordeiros para o meio de lobo. Olha, vamos ver o que a Miramês fala. Achei muito bonito isso aqui, muito bonito. Vamos lá. Os discípulos do Mestre deveriam passar por processos de despertar, mais luz no coração pelas provas, por sofrimentos,
sem reclamar, testando assim as suas qualidades. Só um Os instantinho. lobos, Os discípulos do mestre, tá? Bom, eu acho que nós já estamos nesse meio. Se são bons alunos ou não é outra história, mas nós estamos estudando o tempo todo as leis divinas. Eu não vim aqui sem não fazer a vontade do Pai. Quem falou isso? O próprio Jesus. Aí a vontade do Pai qual é? Nosso despertamento. É luz, conhecimento, para que a gente chegue, né, à questão moral. Vamos primeiro nos preparar para aprender, inclusive, essa questão de escolhas. Escolher o certo, saber discernir. Né? O nosso grande problema é esse, que nós falamos ainda há pouco. Às vezes a gente vai na empolgação, não olha se está certo ou errado, é um grande problema. E a lógica, o bom senso nos manda o quê? É a própria doutrina. A própria doutrina nos manda isso, pensar, tá? A fé raciocinada. Tem a música do Chico, do Milton Nascimento, que eu não esqueço. Pé cega, faca amolada. Olha só, corta mesmo, maltrata, machuca, né? Então está falando aqui, como os discípulos, no meio de lobos, que a humanidade ainda tem muito lobo, tem que se portar, né? Sem reclamar. Por quê? Agora vai falar, por que os discípulos devem se importar assim? Olha só o que a Camila vai falar a respeito dos lobos. Alguém quer os comentar, lobos, gente? Então vamos. os lobos deveriam ouvir a palavra do Evangelho, porque se nada se perde, quando mais eles perseguirem a luz, mais essa luz ficaria em seus corações, para algum dia iluminar as suas consciências. Olha só, quanto mais eles perseguem, vamos falar de pessoas mais adiantadas que nós, o que é que eles vão, o que é que acontece com eles? Eles vão aprendendo mais, porque o Chico Xavier, imagine, né? Imagina que devia ter falanges e falanges de espíritos querendo derrubá-lo. E o que acontecia? Com os exemplos dele, imaginemos quantos espíritos, né, não passaram para o lado do bem. É que o exemplo, né, funciona. Vai chegar uma hora que o cara, poxa, o cara é bom demais, poxa, eu também quero ser bom assim. Vai sensibilizar. Então, a função do discípulo do Mestre, de Jesus, é essa aí. Através do seu trabalho, dos seus exemplos, tá? Trazer o pessoal para a luz. Não é converter, não, tá? Nada de converter. O Espiritismo não é muito a favor dessa palavra, não. Converter. É trazer nos exemplos, trazer no raciocínio do lado de cá. Ok? Alguém quer comentar? Mas a Frânio fazer o mal o tempo todo deve encher o saco, né? Porque, Ué, pelo amor de Deus, que coisa mais chata. Você fica lá em cima de uma pessoa. Pensa só, fica em cima de uma pessoa encarnada o é, tempo todo falando assim: você é isso, você é aquilo, você tem que matar, você tem que roubar, seja desgraçado, você nunca vai ter nada se você não roubar os outros. Mas isso cansa, não cansa, não. Deve bom, o ser Gregório muito cansou chato ser um quando teve espírito dissertação. assim, né? Mais de 400 anos para ele cansar, viu, Elisa? Elisa, não, mais de 400 anos para o Gregório cansar. Mas o Conselho, isso é verdade. Tem uma turma aí, tá? Que infelizmente vai sair do planeta sem ter pensado um dia no bem desse planeta. Tá? Entrou no planeta e está saindo sem pensar no bem. Tem enjoado mal. Mas E com será que muito. não olha assim para a criação de Deus? Eu não falo nem do ser humano, porque o ser humano também não é lá essas coisas. Mas não olha para a criação de Deus como a natureza, né? A coisa mais, um planeta tão lindo, não vê a luz, né, nessa natureza, nessa criação, não consegue se transformar um pouco olhando para esse Não, planeta um todo? dia, um dia a ficha cai, mas digamos que eles vieram de planetas já melhores que o nosso. Não conseguiram ficar lá, tá? Olha a situação aí.
Mas, bom, isso não é nosso assunto, é só para a gente ter ideia. O mal, Sei. ele não existe. Um dia, digamos assim, uma palavra que podemos usar aqui, dilui, é diluído por nós mesmos. Né? O Gregório, como é que aconteceu com o Gregório? Nós vamos ler. A Matilde, a mãe dele, num plano bem alto, que acompanhava ele o tempo todo, sentiu que ele estava já meio assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Cansado de fazer um. Aí ela não podia chegar a ele, o que é que ela fez? Né? Pediu lá o escritor do livro, o Gúbio, para ir lá embaixo, tá? Para arrastar ele para cima. Aí sim, no final do livro ela vai, bom, vai e encontra, chega a ele. Ela não tinha Mas ele condições de. não tinha amor por ela, não? Sim, no final do livro nós vamos ver isso. É, porque se ele sentia amor, ele não pode ser tão ruim assim. Você concorda comigo? Se sente amor, pelo menos pela mãe, ele não pode ser tão ruim, porque alguma coisa tem de bom Ó, dentro dele. eu me lembrei de uma coisa, um fato que vocês se lembram, que um rapaz, foi um dos primeiros atos assim, que aquilo abalou o Rio de Janeiro, do rapaz lá na Lagoa, se não me engano, que sequestrou um ônibus e acabou, né, matando, Lembro. né, mas o enterro dele só foi algum o coveiro e a mãe. Aí, no final, sempre tem um curioso, e a senhora viu seu filho fazer isso, quer dizer que não era uma coisa anormal naquela época. Não era. Ela fala, poxa vida, eu sei que ele fez tudo de errado, estou rezando por ele, mas olha, ele era tão bonzinho comigo, eu fiquei com uma pena quando eu vi aquilo daquela senhora, né? Uma pena. Quer dizer, o pior que seja, mãe é mãe. Está gravado, não tem jeito. Né? A não ser em caso de expiações, que é outra história. Estão falando de renascimentos mesmo compulsórios normais, né? Tá? Então sempre há amor por alguém. E o caso do Gregório tinha uma paixão também, tá? A Margarida. Mas vamos deixar essa história contar agora. Deixa lá. É em breve. Agora é em breve mesmo, né, Elisa? Agora é em breve, né? Mas É, é em breve. em Em breve, breve. nos melhores É, cinemas. em breve. Tá na porta assim, do lançamento. Vamos lá. Ai, ai. Consuelo, não ri da sua pergunta, não. Eu achei engraçado o jeito que você Não, falou. Eu achei engraçado o jeito que você falou. porque enche o Acho até saco, né? porque eu nunca pensei dessa forma, entendeu? Eu acho que deve ser muito chato, cara, ficar enchendo o saco dos outros o tempo todo. É por isso que eu achei engraçado. Deve ser muito chato encher o saco dos outros o tempo todo. Eu achei engraçado isso. Mas nós temos também naquele livro da Dona Ivone, porque eles fazem isso. Estão lembrados dele? Está lembrado dele? Daquela página do livro Devoção do Invisível? Que como a sociedade os tratou, né? E era tipo assim uma vingança para a sociedade, né? É, Está lembrado dessa folha, Elisa? Nós lemos? Ela lembro. até machucou o braço, né? O Espírito falou, você vai quebrar o braço e tal, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Do lado espiritual, inúmeras falanges de espíritos de muita elevação trabalham para a maior difusão dos conceitos de Jesus. Os devorados pelos lobos já foram lobos igualmente, neste ou noutros mundos. Assim funciona a lei de justiça, paralela à lei de amor. Quer dizer, olha só, às vezes tem um cara que fala um monte de coisa. A gente falou uma coisa, a gente fica ouvindo, pode ser certo, pode ser não, mas vendo isso aqui, ele fala que o doutor Bezerra de Menezes, tá? Já destruiu um planeta com uma bomba atômica, tá? Mas e aí? Pensa o seguinte, eu não sei se é verdade ou não. Porque, estou comentando só, tá? É interessante, né? Pedro II, nós lemos, a segunda parte do Evangelho, que ele foi também um romano, foi um soldado romano, foi aquele até que espetou Jesus, né? E foi lobo.
E hoje é o que? Foi o que na nossa encarnação como Pedro II? Cordeiro. Foi o maior presidente, apesar de ser imperador, né, conforme te disse que na época que ele saiu, né, foi destituído do poder aqui no Brasil, um jornalista de algum país da América Latina falou, é, era imperador, mas para nós foi o maior presidente que a América Latina já teve. Quer dizer, ele agia como democrata, não como rei. Mas como tudo tem seus motivos, tiraram do poder, que havia necessidade daquele momento, aquela mudança, né? Então a gente vê, né? O lobo era Longinos, o nome dele, se não me engano, está lá no livro, o Cordeiro Pedro II, né? O homem que realmente, poxa, olha, só em olhar a Floresta da Tijuca, olha que pensamento dele, gente. Graças a ele, hoje nós não sofremos, porque ele, quando eu vi a história da Floresta da Tijuca, quando eles tinha um senhor contando lá dentro da floresta, né? A preocupação dele foi o seguinte: o Rio de Janeiro estava se tornando muito seco, as fontes, os mananciais estavam secando, estava faltando, começando a faltar água no Rio de Janeiro. E ali era tudo fazenda de café, tá? Tem lá os retratos, lá no Museu da Floresta de Tijuca. Fica logo depois da Capela Mairink, tá? Dá para ir andando por dentro ou estacionar o carro lá na frente e ir andando por trás. Bom, o que fez Pedro II? Bom, se está faltando água, está precisando o quê? De cuidar dos mananciais das fontes. Então vamos pegar aquelas fazendas, né, comprou elas e reflorestou todas elas. Olha a preocupação com o Rio de Janeiro, não foi com ele, nem com a família real, nada disso. Nem houve política ali, assim, né, nada Ele fez mesmo porque ele estava ali trabalhando por todos nós. E nós vamos ver que a vida do Pedro II é uma vida de cordeiro, de cara que realmente pensou no bem de todos o tempo todo. Ele não tinha escravo, Pedro II. Lá na época, que foi a princesa Isabel, a filha dele, que liberou os escravos, ele, na casa dele, na casa real, não tinha escravo. Todos tinham a sua carta de alforria. Eram livres e ganhavam salário. E assim por diante a história de Pedro II. Desculpa, mas foi lobo. Aqui mesmo, nesse plano. Interessante, né? Vamos lá? Alguém quer falar? Alguém se lembra o que é que foi na época do Pedro II aí? Não conta pra mim não, que eu não quero saber. Com certeza é Vamos lobo lá. também. A bondade de Deus é tamanha que aproveita a todos nos serviços da fraternidade, os conscientes e os inconscientes. Todos realizam a sua vontade. Se os anjos do Senhor já passaram pelos mesmos caminhos, a esperança cresce no coração dos homens, sabendo que algum dia serão anjos e, como ministros de Deus, deverão operar o que se encontra no reino do amor. Olha, pergunta do Livro dos Espíritos que fala isso na sua resposta, no finalzinho da resposta. Alguém se lembra do arcar ao arcanjo que também cercaram por ar? Lembra dessa pergunta? Sim, 500, 540, finalzinho da resposta. Então, a doutrina, lógico que eu tenho que está assistir aqui, picotando a Fran. vamos tirar a imagem. Peraí. Melhorou? Melhorou. Então, a doutrina espírita é muito bonita, essa questão aí da evolução, da nossa evolução, tá? Do átomo ao arcanjo, que também começou como átomo, tá? Essa questão que nos é mostrado, que todos nós estamos aí, tá, né? Estamos no caminho, isso realmente, poxa, nos dá muita esperança. Saber que por mais dificuldades, mais sofrimentos, mais dores que nós passamos, são provas que nós temos que lutar, vencer para chegar lá. Não, o negócio assim, essa questão da evolução do espírito é muito bonita. Ela é estimulante, digamos assim. Apesar de nossas dificuldades, nós temos dificuldades, né? Se os anjos do Senhor já passaram pelos mesmos caminhos, então, nós também vamos chegar lá. Agora, um processo, como tudo na natureza, é demorado, né? A gente vê essas árvores aí, né? Uma árvore de Jequitibá, por exemplo, que é a rainha da floresta, que é a maior que dá,
Ela e a castanheira aqui no Brasil são as maiores. Poxa, são árvores de mais de 500 anos, às vezes. 500 anos. É uma sementinha, tá? Eclodiu lá no mato, foi crescendo por 500 anos, o ipê, tá? Então, a gente vê que tudo na natureza é muito lento. Tem os seus objetivos e somos parte da natureza. Mas nós vamos chegar lá. Aquela sementinha jamais imaginou que ia demorar 500 anos para virar uma grande árvore, né? A 40, 50 metros de altura, com tronco, às vezes, que dá para 6 homens, 5 homens abraçar. É um negócio mesmo, Jequitibá e Castanheira é fora de série. Bom, alguém quer falar? Então vamos lá, Elisa. Se és um operário, alguém invisível te ajuda. Se és um professor, os espíritos ligados ao ensino estão te ajudando a ensinar melhor. Assim, se processa na agricultura, no comércio, na política e mesmo, ou em muito mais, nas religiões. Em tudo se encontram os agentes de Deus, operando maravilhas em nome da fraternidade. Bom, vou só falar uma coisinha aqui. Em tudo que é lugar, nós temos, né, os nossos amigos espirituais, nossos mentores, qualquer que seja nossa posição, nosso anjo da guarda, todos eles fazem o nosso futuro, nosso sucesso, né? Agora, o que falou aqui, em tudo que é lugar, na política mesmo, olha só, primeiramente, esse livro foi escrito há mais de 50 anos atrás. Deixa eu ver se eu vejo aqui a data que ele foi escrito, esse aqui. 19, não, chega a 50 anos, não. 1987. Para 2013, 37 anos atrás que foi escrito esse livro. Nas religiões, né? Tudo os bons espíritos estão. E tem um livro que eu não estou lembrado qual é o nome dessa série André Luiz, acho que é o Domínio da Mediunidade, tá? Não tenho certeza não. E o André Luiz entra na igreja e vê tudo escuro, tá? O ambiente não estava legal, dentro da igreja, de uma igreja católica. Aí o padre fez aquela hóstia, né? Foi servir a hóstia. Quando ele ia dando a hóstia, normalmente as pessoas chegavam, abriam a boca, recebiam, mas quando chegou uma certa senhora, aquela hóstia começou a brilhar, muita luz. E quando entrou por dentro dela, ia brilhando, descendo, né? Esôfago, estômago, brilhando com muita força. O André Luiz até fala: poxa vida, por que nela isso aconteceu? Nos outros não. E o mentor fala: porque ela realmente é uma pessoa do bem, né? É uma pessoa que está aqui ouvindo e está praticando, está trabalhando nisso aí, está trabalhando, né, em si, isso que ela escuta. Por isso que essa hóstia brilhou, que a hóstia, né, mesmo é considerado pelos católicos um alimento sagrado. E para quem realmente está querendo se santificar, se torna. Você vê que a gente pode ver que a questão, né, é nós que mudamos a ok? Então, na religião, mesmo que a gente tenha tal igreja, tal, tem espíritos lá ajudando a todos, principalmente aqueles que mais, os que merecem, tá? Não podemos crucificar tal instituição religiosa, tal templo religioso, que ali também tem muita gente boa também lá dentro. Que, infelizmente, voltando ao assunto da pergunta, né, que são instrumentos cegos. Vamos lá, alguém quer falar? Olá, Elisa. Vamos lá. Os sirineus estão por toda parte, ajudando os homens a carregarem suas cruzes. É nesta fusão de valores que todos crescemos, despertando os dons para estarmos juntos do Senhor. Essa página realmente o Miramês arrebentou, né? Os sirineus estão para todas as partes. Nós também, aí que é aquela questão da missão, né? Da pequena, da grande, da média missão. Né? Quando nós estamos fazendo nossa parte, nós também somos sirineus, somos um sirineu, né?
Nós estamos ajudando a Jesus a carregar a cruz, né? Essa cruz pode representar o quê? Os problemas que existem ainda no planeta, né? E nós, quando estamos fazendo a nossa parte, nós estamos também caminhando com a cruz que pertence ao Senhor, ajudando ele. E a cruz cabe, né? Ela cabe. E o que ele fala aqui, nesta fusão de valores, né? Porque nós vivemos num mundo que todos nós dependemos de... Todos dependem de todos. Você já imaginou se não tem um supermercado? É onde começa aquilo que está na prateleira do supermercado. Tem lá o produtor rural, tem o produtor de cereal, aí tem o lado da indústria, tem o lado da carne. Depois, todo esse trabalho que a gente vê as grandes indústrias, as pequenas indústrias, os pequenos produtores, tem o transporte, olha só, já é outro time. Aí vem para os distribuidores. Então, é muita gente trabalhando, né? Digamos que o dinheiro realmente é né, o carro, assim, o modo, o estímulo para todos, né? Porque todos nesse mundo material precisam do dinheiro realmente também para sobreviver. Mas a gente vê que nessa fusão de valores que nós vivemos, então nós temos que aproveitar tudo isso e crescer dentro disso, modificando vários aspectos, vários pontos de vista, vários modos de pensar, modos de trabalhar, etc. É muito complicado isso, mas é muito bonito, que as coisas se encaixam numa perfeição que a gente mesmo, se for pensar muito, a gente vai ficar maluco e não vai compreender, né? Bom, a página está lida. Estamos na hora, né? Em cima da hora. Não vai dar tempo de outra Eu pergunta. vou sair, tá, seu Afrânio? Eu vou entrar em outra live agora, 8h30, tá? Vai com Deus, Arnaldo. Obrigado pela presença, tá? Obrigada. Obrigada pelo Sexta-feira, estudo. Paulo Estevam, sexta-feira, tá? A Paulo senhora não Estevam, esquecer, tá? beleza. Não esquecer, tá? Fica com Deus. Obrigada. Tchau, meninos. Tchau, Boa Meninas. noite. tchau. Boa noite. Alguém quer falar alguma coisa aí? Não. Não, mas você falou da parte material, mas você imagina só, quando acontece uma catástrofe dessas, por exemplo, da chuva, e não envolve dinheiro, não envolve nada, você vê como as pessoas se ajudam, né? Elas correm para ajudar os vizinhos, quando tem desabamento de casa, essas coisas, você esquece de qualquer coisa que pode ter acontecido, né, entre eles, e você vê que eles se ajudam, eles dão um jeito, né? Exatamente, quer dizer, esses corações já têm ali, né, o bem, o amor já começando a florescer, né? Quando já não está bem, né? A mesma assim, você falou uma Você, coisa, às vezes é inimigo até, vizinho inimigo, mas na hora de ajudar um ao outro, né? porque eles só, só, As só coisas. podem contar com eles mesmos, né? Porque às vezes estão isolados, alguma coisa, acontece alguma coisa, e eles dão a mão um ao outro ali e se viram, né? E ajudam, né? Se E ajudam. geralmente, professor, passam a ser amigos, né? Eu vou encerrar aqui que eu vou falar uma coisinha. Encerrar.